Nesta videoaula vamos tratar de filtros e internacionalização. Vamos começar com um exemplo básico de filtros. Os filtros eles não alteram os nossos dados, eles simplesmente formatam numa maneira que nós definamos. Então, eu gostaria que essa data de registro aqui na minha tabela aparecesse num formato mais amigável. Então, aqui é uma boa aplicação do filtro. Então, eu vou utilizar em usuário data reg. Para isso, eu uso um pipe. Sempre quando eu quiser utilizar um filtro, eu aplico um pipe onde eu quero aplicar o filtro. Então, eu vou utilizar o filtro date. Okay? E aí, como que eu quero que esse date formate a minha data? Aspas simples. E dentro das aspas simples, eu defino o formato que eu quero que ela apareça. Então, dia, mês, tá? Isso aqui é do JavaScript, tudo bem? E ano. Então, vamos visualizar o resultado. Vocês vão notar que, vejam, a data foi formatada dia, mês e ano. Ficou visualmente mais agradável a tabela. Tá? Outro caso onde nós podemos aplicar o filtro é aqui na data de registro nos detalhes do usuário. Então vamos fazer isso. Vamos em ver usuário.html e aqui em data usuário.dataregistro pipe date, tá? E eu vou definir desta forma aqui. Eu quero saber o dia da semana, então eu digo o dia é referenciado assim, o dia do mês, o mês por extenso, o ano e o horário, tá? Hora e minutos. Mas vocês vão observar uma coisa, tá? Vamos atualizar a aplicação aqui. Ver professor Sunday 8 November, ou seja, o módulo de internacionalização padrão do Angular é em inglês. Nós precisamos incluir um arquivo para PTBR para que fique em português. Vamos fazer isso. Para isso, abrimos aquele nosso arquivo que nós baixamos lá nas primeiras aulas. Aqui, Angular, e nós temos aqui uma pastinha i18n. Vamos procurar o arquivo PTBR. Tá? PTBR. Vamos extrair para lá para o nosso lib da nossa aplicação. JS. Aqui, lib. Ok. Vamos voltar ao nosso editor. Aqui em lib nós já temos nosso bloqueio importado. Vamos abrir ele para dar uma verificada. Notem que aqui day, dias do ano, temos aqui day, short day, short month, week range. Então tudo isso traduzido aqui dentro. Você pode mexer nesse arquivo de forma personalizada, mas eu não recomendo, porque a gente corre o risco de tornar isto inoperante. Tá? Então, trazido o arquivo para dentro da nossa lib, nós precisamos, nunca esqueçam de importar no nosso index.html. Então vamos trazer aqui em lib, vamos trazer aqui a nossa pilha de scripts, lib, então angular, locale, pt, br.js. Simplesmente fazendo isso e atualizando a nossa aplicação, reiniciando ela, clico. Notem, aqui domingo 8 de novembro, o Angular já verificou que estamos no Brasil por conta da adição daquele arquivo. Se nós tivéssemos adicionado um da França, o domingo estaria em francês. E assim para qualquer outra língua. Outro filtro interessante também é o currency, que trata de moedas. Então,
Se for um país da Europa, vai estar em euro, simplesmente alterando o arquivo. Então, o Angular é muito bom neste sentido, internacionalização. Ok? Outro filtro bastante interessante é o Order By. Vamos lá no nosso form de adicionar usuário. Verifiquem aqui, administrador, professor e aluno está fora de ordem, né? Então vamos lá no nosso adicionar usuário e vamos incluir um filtro aqui, ou seja, nós temos uma expression e o valor adicionado por essa expression vai passar por um pipe order by, ok? E eu digo qual campo que eu quero utilizar para ordenação. Então eu vou usar descrição, que é o que aparece na label do meu select. Listar usuários, fazer a aplicação, adicionar. Notem agora, bom, tem um probleminha aqui, eu acho que eu copiei no errado, só um minuto. Order by, descrição, order by, descrição. Bom, aqui estamos no adicionar usuário, atualizar a aplicação. Ó, administrador, aluno, professor. Ele ordenou alfabeticamente. Tudo bem, o mesmo vale para o editar, basta fazer o mesmo procedimento e vocês terão o select, o select ordenado. Vamos implementar um input para que nós possamos fazer uma busca na nossa listagem de usuários. Eu vou colocar aqui em cima da minha table um input, tudo bem? Então o input eu só dei um style aqui para ele ficar condizente com a largura da minha tela. Type text, ngModel chamei aqui de busca, tá? E placeholder digite qualquer campo aqui. Fica assim. Atualizar a aplicação. Aqui está o meu input para buscar algum dado na minha listagem. Como que nós fazemos essa filtragem? A gente utiliza um filter chamado filter, realmente porque ele filtra os meus dados, né? Então aqui simplesmente eu faço muito fácil, ó, filter busca. O que é esse busca? O busca é o meu ngModel do meu input. Simplesmente fazendo isso, qualquer um dos campos que nós digitarmos aqui, ele vai buscar. Então, vou buscar por João, buscou João. Vou buscar aluno, buscou aluno. Se eu for adicionar aqui vou me adicionar Gabriel, telefone, nome de usuário, senha, papel, administrador. Adicionei, tenho ali. Então, quero buscar todos os administradores. Lá estão todos os administradores. Outra coisa interessante é agora, por exemplo, eu quero ordenar essa tabela. Então, eu gostaria de clicar aqui no meu cabeçalho e que os meus dados fossem ordenados ou pelo login, ou pela data de registro, ou pelo tipo. Então, como que eu faço isso? Eu utilizo um outro filtro, então nós temos que respeitar isso aqui. Então, esse conjunto é aplicado sobre filter e ainda é aplicado sobre o order by. Aí eu posso ordenar aqui, por exemplo, por login. Tá? Vamos verificar nossa aplicação. Tá? João, José e Maria. Notaram que está ordenado por login? Bom, mas eu gostaria realmente de clicar ali. Então vamos fazer o seguinte. Vamos definir aqui nesses nossos cabeçalhos o seguinte. Eu defino um href e um ngClick. Então quando eu clicar no login, na data de registro ou no tipo, ok? Eu quero ordenar. Então eu chamo essa função ordenar por
passando login, data e tipo, tal como aqui. E nós vamos substituir isso aqui por uma variável chamada critério de ordenação. Tudo bem? Critério de ordenação. Ótimo. Então vamos no nosso controller listar usuários. Aí vamos criar uma função para isso. Aqui, então, a função ordenar por, que é chamada quando nós clicamos em cada um dos cabeçalhos. Passa o parâmetro. O parâmetro o que é? Login, data ou tipo. E aqui o que eu faço? Direção da ordenação, scope, que é a minha variável que eu coloquei lá no lugar das aspas simples, que eu havia colocado aqui antes do login, lembra? Então eu coloquei critério de ordenação, está disponível em scope. Inverto a ordem da direção. Cada vez que chama, então eu faço a negação e inverto aliás, eu ordeno pela ordem. Nós temos ainda, se nós comentarmos isso aqui, vocês observem o que acontece. Tá, login está ordenando, tá, só que eu cliquei uma vez e ele ordenou e ele não faz o inverso. Então nós precisamos definir aqui precisamos definir essa direção de ordenação, tá? Justamente para ter o negado dela aqui. Então aqui junto a gente adiciona a variável direção de ordenação. Tá? E voltamos aqui na nossa aplicação, atualizamos. Então, notem que agora, se eu clico duas vezes, ele ordena por ordem crescente ou decrescente. Tudo bem? Então, era isso sobre filtros. Obrigado e até a próxima.